No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Oi, gente amiga e solidária desse nosso programa. Ainda bem que o rádio poupa nossos olhos, porque pela TV, as imagens dos vídeos que estão sendo publicados desde ontem nas redes sociais sobre o desespero do povo afegão são inacreditáveis. E é igualmente terrível assistir ao pânico das pessoas tentando entrar em aviões no aeroporto de Cabul para fugir do Talibã, que depois de ter sido destituído por uma coalizão militar internacional há 20 anos, conseguiu, no último domingo, retomar o poder. O presidente fugiu do país e o Palácio Presidencial foi tomado pelos combatentes do grupo extremista. E nesse cenário avassalador, as pessoas em geral temem que o país volte a viver o regime fundamentalista do Talibã que existia até 2001. E em meio a essa situação tão devastadora, destaque para a vulnerabilidade das mulheres e meninas, que, dentre outras ameaças, temem não poder mais sequer continuar seus estudos. E é claro que, diante desse drama humanitário, não é de estranhar que a paquistanesa Malala se diga estar profundamente preocupada com as mulheres afegãs, as minorias e os defensores dos direitos humanos. E quem se une a essa preocupação, como nós aqui no programa, é a professora Gina Vieira Ponte, coordenadora do projeto Mulheres Inspiradoras, que inclusive tem, na figura de Malala, uma de suas principais referências. Não é isso, professora Gina? Oi, Mara, como é que você está, querida? A gente não está bem, né, com essa notícia que nos surpreendeu aí nesse final de semana. Estamos todos sobrevivendo a essa pandemia que está se estendendo bem mais do que a gente imaginava, mas também muito assustados com esse cenário, né, no Afeganistão. É um verdadeiro pesadelo. Eu queria acordar amanhã diante de um outro cenário, mas infelizmente as cenas que estamos assistindo, os depoimentos das mulheres em particular, é de cortar coração. Quando a gente optou por ler o livro Eu Sou Malala, em 2014, como parte do programa Mulheres Inspiradoras, Mara, a escolha se deu justamente porque aqui no Brasil a gente já conquistou uma série de direitos e vem tentando consolidar a nossa democracia a partir de um Estado laico. E às vezes a gente não tem dimensão do quanto isso é grandioso, quanto isso é precioso, quanto a gente levou anos para chegar no ponto em que nós chegamos. Então, quando a gente leu o livro Eu Sou Malala, uma das coisas que eu me recordo era da perplexidade dos meus alunos, dos meninos e das meninas, quando a Malala narra no livro como é viver debaixo de um regime autoritário como o Talibã. Ela narra situações do tipo: as mulheres não podem ir à padaria sozinhas, porque elas correm o risco de serem estupradas, e em sendo estupradas, elas vão ser responsabilizadas, porque elas estavam andando na rua sem a companhia do pai, do marido ou do irmão. Elas não podem frequentar o médico, ir a um ginecologista, se ele for homem, porque nenhum outro homem pode examinar uma mulher a não ser o seu marido. Por outro lado, o Talibã entende que as mulheres não podem estudar. Se as mulheres não podem estudar, você nunca terá médicas ginecologistas. Então, a gente lia essas coisas no texto da Malala, ela narrando como é que era a rotina dela, as ameaças que o pai dela sofria por ter decidido abrir escolas para receber meninas, porque quem fizesse isso corria risco de vida, né, risco de perder a vida, e a gente ficava muito perplexo. Era um ponto de partida para a gente discutir o quanto garantir direitos de meninas e mulheres é um indicador do nosso nível de civilidade, é um indicador do quanto nós avançamos nos nossos marcos civilizatórios. Mas é também uma forma da gente pensar, Mara, sobre o fato de que quando a gente está falando de direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das minorias e marcos civilizatórios, o jogo nunca está ganho. O que está acontecendo no Afeganistão é uma evidência de que como a gente tem que lutar pela democracia, como um regime totalitário que, como eles estão fazendo lá, né, defende a luta armada, atenta contra toda a dignidade humana a partir de uma lógica religiosa, né, porque o que a Malala discute no livro dela, que é muito interessante, o que os talibãs fazem é uma leitura ultraconservadora
do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, do islamismo. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente pensa duas questões. Nós nos posicionarmos em relação a isso, não há muito que a gente possa fazer, mas a gente pode manifestar a nossa indignação diante disso, porque o que a gente está vendo, de fato, é o levante de um movimento autoritário, ultraconservador, fundamentalista religioso, que atenta diretamente contra os direitos humanos. São lideranças masculinas que fazem uma leitura muito particular do Alcorão e que eles imaginam que eles estão autorizados a fazer o que fazem por uma questão divina, por uma questão religiosa. Eles acham que tem autorização para isso, né? A segunda questão, né, que a gente deve pensar a partir dessa situação é na luta pela nossa democracia também. Porque o que está acontecendo no Afeganistão é uma evidência de como regimes totalitários podem se impor a partir da luta armada. Porque eles estão conseguindo fazer o que eles estão fazendo porque eles estão armados até os dentes. Todas as imagens que a gente recebe é de homens armados, né? Então a gente recebe isso com muita tristeza, porque apesar da distância geográfica, né, quando a gente olha para as imagens de uma menina, de uma mulher, de uma criança sendo violada nos seus direitos, a gente se sente violado. A qualquer tempo, as democracias podem morrer. Com certeza, estamos todos atingidos da forma mais perversa que possa existir na nossa integridade, na nossa humanidade, bem maior de nossas vidas. Agradeço emocionada a sua participação, professora, mestra querida. Um abraço tão forte quanto o que nos une nesse momento a tantas mulheres afegãs. Viva Malala, viva Maria! Viva Malala e viva Maria! Viva Maria! Produção e apresentação Mara Régia.